A rainha de um olho só que humilhou Roma. Acompanhe comigo a verdadeira história de Amanirenas. Eu sou Maria Bissaro e vou te contar esta história. Ela não era uma princesa frágil, nem uma sombra atrás do trono de um rei. Ela era Amanirenas, a mulher que os romanos chamavam de Bárbara, mas que sua gente chamava de Candace, rainha guerreira, comandante suprema, símbolo vivo dos deuses. E havia algo nela que a tornava ainda mais temida. Uma cicatriz atravessava seu rosto, um olho perdido em batalha. Para Roma, isso era fraqueza. Para sua gente, era a marca de uma guerreira invencível. Mas quem ousaria imaginar que essa mulher sozinha seria capaz de enfrentar o maior império da Terra? Quem ousaria prever que ela faria o homem mais poderoso do mundo, o imperador Augusto, curvar-se diante de sua coragem? Esta é a história que Roma tentou apagar e que não aparecem nos livros didáticos. A história da rainha africana de um olho só que humilhou o Império Romano. O ano era 30 a.C. Roma estava em ascensão. Júlio César havia sido assassinado, Marco Antônio derrotado e Cleópatra, a rainha do Egito, morta em seus próprios braços de desespero. Otaviano, o jovem e astuto herdeiro, agora se tornara Augusto, o primeiro imperador de Roma. Ele não era apenas um governante, era um Deus vivo, dono de milhões de vidas, senhor absoluto do Mediterrâneo. Mas, enquanto Roma celebrava suas vitórias, ao sul, além do deserto e das águas do Nilo, existia uma terra que ninguém ousava subestimar: a Núbia, o reino de Cush. Lá não havia apenas guerreiros, havia pirâmides, mais de 200, mais do que o próprio Egito. Havia metalurgia avançada, escrita própria, templos sagrados e, acima de tudo, havia mulheres no trono. As Candaces, rainhas que lideravam exércitos, que decidiam o destino de povos inteiros. E entre elas reinava Amanirenas. Roma não demorou para mostrar sua arrogância. Primeiro, cobrando impostos abusivos de mercadores núbios. Depois, ousando erguer estátuas de Augusto em território sagrado. Para os romanos, era apenas propaganda política. Para os núbios, era uma blasfêmia. Rainhas eram consideradas a encarnação da deusa Ísis. Ver um estrangeiro, um homem, ser colocado como divindade em sua terra, isso era cuspir na face dos deuses. E Amanirenas não era uma mulher que aceitava afrontas. Ela olhou para o norte e tomou uma decisão que mudaria a história. Em 25 a.C., a rainha reuniu 30.000 guerreiros, homens e mulheres armados, arqueiros lendários, capazes de acertar a 200 metros de distância lanças afiadas, escudos prontos. E no comando, ela mesma, uma mulher de 50 anos, cega de um olho, liderando sua gente na linha de frente. Eles marcharam sobre Siene, a cidade mais ao sul do Egito romano. Os soldados romanos mal tiveram tempo de reagir. Em poucas horas, a cidade estava em chamas. Mas o verdadeiro golpe de mestre ainda estava por vir. Amanirenas não saqueou a cidade, não massacrou inocentes. E foi direto às estátuas de Augusto.
e, diante de seus guerreiros, decapitou a imagem do imperador mais poderoso da terra. A cabeça de mármore de Augusto foi levada como troféu para Meroé, a capital núbia. Lá foi enterrada sob o degrau de um templo, para que cada geração a pisoteasse ao entrar. Imaginem a mensagem que isso enviava. Roma humilhada, Augusto pisado. Quando a notícia chegou ao imperador, sua fúria foi imensa. Como ousavam? Uma mulher africana de um olho só, ousando desafiar Roma? Augusto ordenou ao general Caio Petrônio que marchasse com 3 legiões, 15.000 soldados de infantaria pesada, cavalarias, máquina de guerra, Roma vindo com tudo. Mas a Manirenas não era uma inimiga comum. Ela conhecia seu território, conhecia cada pedra do deserto, cada curva do Nilo, e sabia que Roma não estava preparada para lutar em suas terras. Enquanto Petrônio avançava, a Manirenas desaparecia. Não havia exército esperando em campo aberto. Havia fortalezas espalhadas, emboscadas, ataques rápidos. Cada guarnição romana caía em armadilhas. Cada avanço custava dezenas de vidas. E os rumores cresciam. Uma rainha fantasma que surge do nada e desaparece como fumaça. Era guerra psicológica. E ela sabia que Roma temia mais a vergonha do que a derrota. Frustrado, Petrônio marchou para Nepata, a capital espiritual da Núbia. Ele acreditava que destruir a cidade quebraria o espírito dos núbios. Mas a Manirenas o esperava. Os arqueiros estavam preparados. Quando as legiões se aproximaram, uma tempestade de flechas caiu sobre eles. Então a armadilha se fechou. De 3 lados, milhares de guerreiros surgiram. O rio bloqueava a retirada. Roma estava cercada. E na linha de frente, lá estava ela, a rainha de um olho só, espada em mãos, enfrentando os melhores soldados do mundo. Seus guerreiros lutavam com fúria, inspirados pela presença de sua rainha. Quando a poeira baixou, Petrônio recuava. Roma, pela primeira vez, estava em retirada. A Manirenas não perseguiu os romanos. Fez algo ainda mais devastador. Enviou embaixadores com uma mensagem simples: parem de nos provocar, ou verão do que sou capaz. Roma hesitou. 3 anos em guerra, 3 legiões humilhadas. Continuar seria arriscar a reputação do próprio imperador. Em 22 a.C., Augusto fez o impensável. Assinou o Tratado de Samos. Reconheceu a independência da Núbia, retirou todas as guarnições romanas da fronteira. Roma havia sido obrigada a recuar. E quem havia conseguido isso? Não um exército de reis, mas uma mulher de um olho só. Mas se essa história é tão épica, por que quase ninguém ouviu falar dela? A resposta é dura. A história é escrita pelos vencedores. Roma preferiu omitir sua vergonha. Falou de distúrbios na fronteira sul. Escondeu o nome da rainha que os fez tremer. Séculos depois, a própria civilização núbia foi ignorada. Quando arqueólogos europeus encontraram suas pirâmides, não acreditaram que africanos pudessem ter construído aquilo. Inventaram teorias absurdas. Qualquer coisa, menos admitir que uma mulher africana derrotou Roma. Só no século XX a verdade veio à tona. Em 1909, arqueólogos encontraram a cabeça de Augusto em Meroé, pisoteada como
Amanirenas havia planejado 2000 anos antes. Amanirenas reinou por mais 15 anos após sua vitória. Morreu em paz, tendo mantido seu povo independente. E a Núbia resistiu por mais 300 anos, até cair, não para Roma, mas para outro reino africano. Sua cicatriz, seu olho perdido, não foi sinal de fraqueza, foi símbolo de resistência, coragem e liberdade. Ela provou ao mundo que nenhum império é invencível. Que até os deuses de mármore de Roma podiam ser derrubados e que, às vezes, a maior arma de um líder não é a força, mas a coragem de nunca se curvar. Se essa história te arrepiou tanto quanto me arrepiou contá-la, deixe seu like agora mesmo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam Amanirenas, a rainha que Roma tentou apagar da memória. E se inscreva no canal, porque ainda há muitas histórias de reis e rainhas africanos que mudaram o destino do mundo e que ninguém nunca te contou. Porque a história é muito maior do que nos ensinaram. E Amanirenas é a prova viva disso.